O Bahia empatou na partida de ida pelos playoffs da Sul-Americana e vai ter que resolver aí sua classificação fora de casa, na Colômbia, na cidade de Cali, que tem aproximadamente ali 1 quilômetro de altitude. Então não consegue o resultado para já garantir uma vitória, pelo menos, um triunfo, perdão. E vai ter que ir lá fora para tentar buscar essa classificação. Vamos falar um pouco sobre o Bahia na Sul-Americana? Já agradeço a presença de todos aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no canal Espaço da Bola, clipes e cortes. Importante demais a sua inscrição para a gente seguir crescendo. Dá o like também nesse vídeo, que ajuda demais a gente a evoluir cada vez mais aqui no cenário do YouTube. Então, meus amigos, não foi um bom resultado da equipe do Bahia, sem dúvida. Dentro de casa, no mata-mata, você precisa criar o seu resultado para lá fora ter mais tranquilidade, sem precisar ir correr atrás de um resultado. E o time do Bahia sai até ali sobre algumas vaias, né, da sua torcida, algumas reclamações, alguns protestos, mas o time do Bahia também entrou em campo, acho que não com uma escalação ideal, não com os seus 11 titulares, né, de uma maneira geral. Entra com o Marcos Felipe, o Luciano Juba na lateral esquerda, o Mingo e o Gabriel Xavier na zaga e o Santi Arias na direita. Nestor Acevedo e Michel Araújo fazem ali o meio de campo. Eric Pulga, Lúcio Rodrigues e Cauli jogando lá no trio de ataque. O banco de reservas da equipe do Bahia tinha a presença de jogadores bem importantes. O Jean Lucas, que sequer entrou em campo, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, que são pilares ali do meio campo da equipe do Bahia. O Ademir, que tá jogando bastante nessa temporada, né, acabaram ficando no banco de reservas. Faz um tempinho já também, né, do que a gente não acompanha as equipes aí da Série A, então não estou exatamente lembrado de como estava sendo a principal escalação do Rogério Ceni e nem sei como é que está sendo a proposta dele para esse retorno da equipe do Bahia. E também lembrando que o time do Bahia está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, que eu creio que deva ser aí o principal foco da equipe nessa sequência. Tem também a Copa do Brasil, que vai enfrentar a equipe do Retrô no final desse mês. Então é também um outro foco aí da equipe. Está na semifinal da Copa do Nordeste e também disputa aí a Sul-Americana. Então, uma das coisas que a gente tem que entender da equipe do Bahia é como a equipe está tratando essa competição. A Sul-Americana vai ser uma das prioridades, o time vai jogar com 100% de foco. Nesse jogo, não me parece que foi o caso, certo? Apesar disso, foi um time do Bahia que achei que criou algumas boas alternativas, era meio que um ataque contra a defesa, contra a equipe do América de Cali, mas o time do Bahia acho que até tentou dar uma certa segurada aí em alguns jogadores, né? Porque tem rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana e assim, tem rodada hoje do Campeonato Brasileiro também, então já é um jogo da equipe que deixa de ser jogado, vai ter que ser empurrado lá pra frente. E o Bahia, como eu falei, tá disputando aí 4 competições. O calendário do Bahia vai ser muito apertado, muito abarrotado, certo? Então tem que ficar de olho também como é que vai ser feita aí essa gestão do calendário da equipe do Bahia, gestão de elenco, né? Uma hora ou outra você vai ter que rodar alguns jogadores, porque não vão aguentar o rojão, né, a quantidade de jogos que o Bahia vai enfrentar. Então, às vezes até você tenta manter um foco razoável em algumas competições ali, né? Você tenta rodar o seu elenco a ponto de você ter o seu time quase titular na maioria delas, né? E poupa alguns jogadores ali quando você tem algum jogo mais importante ou quando ele está mais desgastado, mas às vezes também o time meio que larga uma competição,
Não estou dizendo que o Bahia vai largar agora a Sul-Americana. É uma competição importante, né? É um mata-mata ali que cada jogo pode ser decisivo, né? E pode, no final, dar um título internacional para a equipe do Bahia, que seria inédito para uma equipe do Nordeste, e de quebra uma vaguinha na Libertadores da próxima temporada. Mas que existem também outras competições que o Bahia pode ter um foco maior. A Copa do Brasil também dá uma vaga na Libertadores, o Campeonato Brasileiro também dá vaga na Libertadores e o Bahia tá bem, então esse é um dos pontos que a gente tem que também observar na equipe do Bahia. Com esse retorno aí das equipes na Série A, vamos ter mais jogos pra gente observar, vamos ver como é que o Rogério Ceni vai encarar essa competição, a Sul-Americana, né? Tem Campeonato Brasileiro, mas na próxima semana já tem a decisão desse playoffs e vamos ver aí como é que ele vai manejar esse elenco em relação a tantas competições, certo? Então, atenção a isso, né? Mas que a equipe do Bahia voltou bem na Copa do Nordeste, eliminando a equipe do Fortaleza, voltou bem no Campeonato Brasileiro, vencendo, se não me engano, o Atlético Mineiro, e tem aí na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, só confirmar aqui o próximo adversário do Bahia. O jogo dessa rodada tá adiado por causa exatamente do Bahia envolvido na Sul-Americana. E no sábado o Bahia enfrenta de novo a equipe do Fortaleza, dessa vez no Castelão. Equipe que o Bahia já enfrentou na Copa do Nordeste, mas em casa. Agora joga fora. Então é um jogo importante também para a equipe do Bahia, que está ali na 4ª colocação e tenta manter aí uma vaguinha no G8. No G4, perdão. Mas o time do Bahia nesse jogo realmente não consegue um bom resultado, mas tem todas essas características da partida que eu citei aí para vocês. Tá bom, galera? No mais é isso, quero saber a opinião de vocês aí também sobre o jogo da equipe do Bahia e vamos ver aí como é que o time vai encarar realmente as próximas partidas. Grande abraço a todos, muito obrigado pela presença aqui no canal mais uma vez, tamo junto e até a próxima, galera.